Queria começar dizendo que hoje é, sem sombra de dúvidas, o dia mais feliz da minha vida. Porque hoje faz exatamente um ano que eu consegui me livrar de um relacionamento extremamente abusivo. Vou tentar fazer um pequeno resumo pra vocês de tudo que aconteceu comigo, porque eu passei um ano com essa pessoa e nesse um ano aconteceu realmente muita coisa que, se eu fosse gravar um vídeo contando tudo, o vídeo ficaria enorme. Vou tentar gravar direto. Eu não sou muito boa com a câmera, mas eu vou me esforçar pra fazer o melhor pra vocês. Meu ex-namorado tinha 25 anos quando a gente começou a se relacionar. E desde o princípio ele dizia que ele tinha muita experiência de vida e por isso eu deveria fazer tudo o que ele dissesse pra eu fazer, porque ele sabia exatamente como eu deveria agir em toda e qualquer situação que aparecesse na minha vida. Ele dizia que ele não era um moleque, dizia que era um homem e que todas as vezes queriam voltar com ele porque ele era praticamente o homem perfeito. Ele começou me afastando da igreja, me afastou da minha família, dos meus amigos e amigas. Disse que eu não podia usar as roupas que eu gostava, disse que eu não podia me maquiar como eu gostava e eu não podia sair, a não ser que fosse com ele. Eu tinha que estar o tempo todo com ele ou com a família dele, porque só assim ele poderia confiar em mim. Desde o início, ele foi extremamente abusivo e eu não percebi. Desde o segundo mês de namoro, ele não deixava mais que eu falasse com as minhas amigas, porque a maioria das minhas amigas eram solteiras e ele dizia que agora eu era uma mulher comprometida. E mulher comprometida não tem amizade com mulher solteira, porque essas amigas solteiras vão fazer uma mulher comprometida querer ser solteira também. Eu não podia falar com minha família sobre o relacionamento, porque ele dizia que a minha família queria que eu terminasse o namoro. Nunca entendi muito bem, mas eu acabava aceitando, porque como ele dizia que era mais experiente, era mais esperto, era como se ele soubesse realmente tudo que era melhor pra mim. Quando eu vi, eu tava vivendo a vida dele. Eu só saía quando ele queria e era com ele. Eu não conversava com minha família, eu não saía da casa dele porque ele queria que eu fosse todos os dias pra casa dele, passasse o dia todo lá. Mesmo que, como aconteceu uma vez, eu passei a tarde toda na casa dele esperando ele chegar do trabalho porque ele disse que eu não podia ficar na minha casa. E quando ele chegou na casa dele à noite, ele já chegou em uma ligação com uma menina e eram as 7 horas da noite e ele ficou nessa ligação até 9h30 e não falou comigo, não me deu uma boa noite e só desligou essa ligação quando eu disse que tava indo embora. E ele ainda botou a culpa em mim. Ele me humilhava e me agredia com palavras diariamente. Dizia que eu era insuficiente, dizia que eu era incapaz e que estava comigo por pena. Eu não podia cumprimentar nenhum homem na rua, porque ele dizia que se eu estivesse cumprimentando alguém, eu ia estar dando corda para essa pessoa. É muito triste lembrar de tudo que aconteceu comigo e saber que muitas mulheres e muitos homens ainda passam por isso. E foi exatamente por causa disso que eu decidi gravar esse vídeo. Porque eu quero poder ajudar outras pessoas que passam por essa situação, mesmo que eu ainda não esteja curada. Desde que eu estava dentro desse relacionamento, eu comecei a ter crise de ansiedade constante.
comecei a desenvolver uma síndrome do pânico e de uns tempos pra cá comecei a desenvolver síndrome da perseguição porque ele me dizia que eu não podia fazer nada de errado quando eu estivesse sozinha, porque sempre ia ter alguém que ele conhecia me observando. E agora, até quando eu tô sozinha, eu fico olhando pros cantos, pensando que realmente tem alguém ali me observando o tempo todo. Eu não consigo dormir à noite. Tem dias que eu como muito e tem dias que eu não como nada. Tem dias que eu não consigo levantar da cama. Tem dias que eu não consigo trabalhar, que eu não consigo estudar. Mas em todos os dias, desde que ele entrou na minha vida, eu nunca mais fui eu. Uma das piores lembranças que eu tenho dele é com certeza o momento mais traumático da minha vida. Eu lembro que era julho de 2019. Logo no iniciozinho de julho. E eu já tinha começado a entender o que estava acontecendo na minha vida. Já tava começando a entender o quão abusivo era aquele relacionamento, mas eu ainda não conseguia sair. Eu ainda tava muito... Minha cabeça ainda tava muito manipulada pelo abuso psicológico frequente que ele fazia comigo. Então, naquele domingo eu resolvi que eu ia à praia com uma amiga minha pela manhã. E ele, como sempre, me deu um horário pra voltar pra casa e disse que eu não podia passar de jeito nenhum daquele horário, porque ele não deixava. Nesse período, minha mãe tava muito doente. E eu não saía mais. Bom, eu já não saía por causa dele, né? E agora eu tava saindo muito menos porque eu tava preocupada com minha mãe também. Nesse dia eu cheguei atrasada. Ele disse pra eu voltar pra casa de 1h da tarde. Eu cheguei perto das 2h. E assim que eu cheguei na casa dele, meu pai me ligou e disse que queria que eu fosse a um determinado lugar à noite com a minha mãe, para que ela não fosse sozinha. Eu concordei, disse que ia e desliguei o telefone. E aí eu olhei pra ele e disse: eu não gosto desse lugar, mas eu vou pela minha mãe. Ele passou quase 3 horas gritando comigo, colocando o dedo na minha cara e me humilhando, dizendo que eu nunca ia servir pra ter um relacionamento, dizendo que eu era incapaz de fazer qualquer coisa que prestasse. Ele passou 3 horas colocando muita coisa ruim na minha cabeça, dizendo que se eu não mudasse ele ia terminar comigo e que eu ia perder um dos melhores homens, um dos únicos homens que existiam ainda, porque o resto era tudo moleque, mas ele era um homem de verdade. Ele nunca me deixou falar enquanto ele gritava comigo em nenhuma das nossas discussões, desde o primeiro mês de namoro. Ele nunca me deixava falar, ele passava horas e horas gritando e me humilhando. E nesse dia, já fazia 11 meses que a gente tava junto. Minha cabeça ficou saturada, eu tava cansada de tanta humilhação, de tanto grito, de ser tão reprimida e de estar tão abusada. Eu não aguentava mais. E esse com certeza foi o dia que eu tive mais medo. Cheguei em casa e umas 6h30 da noite eu saí com minha mãe
e com a madrinha do meu irmão. A gente foi de Uber pra o local que a gente ia. E ainda no Uber, no caminho para esse local, eu senti uma dor muito forte em todo o lado direito do meu corpo. E depois veio uma dormência. E eu não sabia o que era aquilo que eu tava sentindo, eu não tava entendendo o que era aquilo, mas eu não queria preocupar a minha mãe, porque ela já tava muito doente e já tava muito preocupada com ela mesma. Então eu guardei aquilo pra mim. E quando a gente chegou no local, eu disse pra madrinha do meu irmão, eu disse, eu estou sentindo uma dormência muito grande, muito forte no lado direito do meu corpo, e eu acho que eu preciso ir pro hospital. Ela pediu pra eu ligar pro meu pai se eu conseguisse, eu ainda conseguia. E quando eu falei com meu pai, ele disse que tava muito longe, mas que ia pra onde a gente tava, e quando chegasse ele ia me levar pro hospital. A dormência foi piorando, e quando meu pai chegou, eu já não conseguia mais mexer a minha mão. Meu irmão tava no shopping, e eu tava sem meus documentos, então eu não tinha como ir pro hospital com meu pai. A gente foi pro shopping, eu, minha mãe, a madrinha do meu irmão e meu pai. Fomos todos pro shopping encontrar meu irmão, e ele ligou pro meu namorado, dizendo que eu tava muito mal e que queria que ele passasse na minha casa, pegasse meus documentos e me levasse pro hospital. E assim ele fez. Quando ele chegou pra me buscar, ele começou a reclamar muito comigo, porque ele disse que eu não podia estar passando mal, eu não podia estar do jeito que eu tava, sendo que eu não conseguia mais falar. Eu não tinha mais força pra nada. E quando a gente chegou no hospital, a minha cabeça... Eu não tinha mais força nem pra sustentar a minha cabeça, eu não conseguia mais andar. Minha boca ficou caída pro lado direito e meu olho direito também não conseguia... Eu não conseguia abrir. Eu tava sem força pra nada, eu não conseguia falar, eu não tava existindo ali. E ele foi o caminho todo brigando comigo. Ele disse que sabia que a culpa era dele, porque ele tinha passado muito tempo brigando comigo, mas que a culpa principalmente era minha, porque eu fiz algo que ele não gostou. Quando eu cheguei no hospital, minha pressão estava 18/15. O médico disse que se eu tivesse demorado mais 10 minutos, eu tinha tido um AVC. Ele disse pro médico que eu tava daquele jeito porque eu tava preocupada com a minha mãe, em que a culpa era toda dela. Ele tirou a culpa dele e colocou nela. O que ele sempre fazia, porque a culpa de qualquer coisa que desse errado nunca era dele. A culpa sempre era minha, era do pai dele, era da mãe do irmão, ou era da minha mãe, ou de qualquer pessoa que fosse, mas a culpa nunca era dele. Aquele dia eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi. E mesmo depois de já ter passado por várias situações, eu continuei com ele. Embora eu estivesse achando aquilo errado, eu achei que ele ia mudar. Ele já tinha acelerado o carro enquanto a gente tava na BR várias vezes, a mais de 100 km por hora. Ele batia no volante com muita força, ele gritava, ele me xingava, me humilhava. E dizia que eu só ia crescer se eu tivesse ele comigo, porque ele ia fazer tudo por mim e eu não ia conseguir nada sozinha. Até que chegou um dia que eu brinquei com ele, disse que ia colocar um piercing, que ia fazer uma tatuagem.
Ele disse que eu não podia fazer aquilo, porque se eu fizesse aquilo, a família dele e ele não iam mais me respeitar. Como se ele me respeitasse. Continuei brincando 1 ou 2 vezes. E ele deu um tapa na minha cara. A minha reação foi segurar a mão dele e dizer que ele nunca mais podia fazer aquilo comigo. Mas ainda assim, eu não terminei na hora. Eu não consegui digerir o que ele tinha feito comigo. No dia seguinte, ele fez o pior comentário em relação a outras pessoas que eu já ouvi na minha vida. Ele disse que não existia isso de uma mulher trans ir a um banheiro feminino porque ela tinha um pênis e se me visse... Isso é ridículo. Se me visse, ia querer fazer alguma coisa comigo e que ele nunca ia deixar um homem entrar em um banheiro onde eu tivesse. E que se essa mulher trans entrasse nesse banheiro, ele ia tirar ela de lá, a porrada. Disse que ia dar uma lição nela, porque uma mulher com pênis não podia entrar no banheiro feminino. Disse que ia bater até ela não aguentar mais. Quando eu lembro disso, eu fico revoltada. Eu discordei com ele. Eu discordei dele na hora. Óbvio, porque isso é ridículo. E ele brigou comigo. Disse que eu não podia discordar dele, porque ele tava certo. Ele já chegou a dizer que se a gente fosse a uma festa e eu bebesse, ficasse bêbada, ele ia me abandonar lá pra qualquer macho fazer o que quisesse comigo. O relacionamento foi muito abusivo. E, como eu já disse antes, deixa marcas até hoje. Eu não consigo seguir a minha vida porque eu não existo mais. Eu me perdi de mim. E a culpa é dele. Eu não quero que ele faça isso com nenhuma outra menina. Eu só queria voltar a ser eu. Eu queria poder me olhar no espelho e me amar. Queria poder me olhar no espelho e me reconhecer. Eu queria ter forças pra continuar. Mas eu não tenho mais. Eu me olho no espelho e eu não gosto do que eu vejo. Então eu vou fazer de tudo pra voltar a me amar. Porque ele tirou de mim todo o amor que eu podia oferecer ao mundo. Ele tirou de mim todo o amor que eu podia oferecer a mim mesma. Eu nunca vou perdoar ele por isso. Claramente eu só fiz um resumo. Porque, como eu disse, se eu fosse contar realmente a história toda, se eu fosse falar tudo o que realmente aconteceu, eu ia passar horas e horas falando. Eu espero que um dia eu volte a ser a mulher incrível que eu já fui um dia.